Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Nilma? Boa noite. Vou desligar. Tá tudo bem? Tudo jóia, e aí? Vamos começar, porque senão fica o tempo nosso não ajuda Ué, cadê? a Por que eu finalizar, não né? tô ouvindo? É, Aí as pessoas vão entrando, aí não tem problema. cadê a Ana? Como é que eu faço aqui? Tá falando comigo, montou? Aí, É, tá falando comigo, montou lá? Você tá me escutando, não? Eu tô. Beleza. Eu já vou abrir a apresentação. É assim mesmo, Ana. Você tem que ficar mais perto, senão... Gente, tá bem. Bem-vinda, Cecília, tá entrando aí. Viu, Nilma? Oi. Você quer fazer a oração para a gente iniciar? Podemos? Deixa eu ver quem tá participando. Nossa, Já a Nilma pode? e eu. Oi. Já pode orar? Pode? Então, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos por mais um dia de vida. Queremos te agradecer também pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos online para estudar a tua palavra. Que o poder do Espírito Santo se faça presente em cada um que está participando, que venha falar nos nossos corações, que nós possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas. Abençoe cada família representada. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Cecília entrou aqui, mas ela não está com a câmera. Muito bem. Deixa eu colocar mais em cima aqui para não atrapalhar muito. Eu também, né? Você tá me vendo, Edinho? Sim, estou te vendo. Bem. Só a Cecília que não está com a câmera, né? Cecília, coloca a câmera para nós te ver. Então vamos começar, porque hoje a gente não perdeu o tempo no final e eu nem vou editar o vídeo. Do jeito que sair o vídeo aqui, já a gente vai enviar, tá bom? Vai ser mais rápido. Tá bom? Então vamos começar. Vamos primeiro relembrar o que foi da outra vez. E a gente estudou sobre a beleza da criação divina. Aprendemos que a Terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se criou. Os céus e a terra foram criadas por Deus em 6 dias, como havíamos comentado. Não em 7, como algumas pessoas falam. E estavam presentes na criação a Trindade, né? Perfeitamente. Você está escutando bem o áudio? Está saindo bem, Nilma? Estou minutinho. Está escutando bem? Tô. Tá bom, então. Vamos continuar. Pode prosseguir. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram um jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Ok? Isso foi o que a gente viu na semana passada. E o tema de hoje é a origem do mal. Tema difícil, um tema interessante. Por que existe o mal? Ok?
Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar os pecadores, com a existência de doenças, sofrimento, morte, violência, terrorismo, roubos, assassinatos, frios, que acontecem todos os dias? Uma pergunta, né? É Deus responsável por tudo isso? Então aí vem. Lúcifer rebelou-se contra Deus, tornou-se Satanás, e ele enganou a terça parte dos anjos e levou o homem ao pecado. É o responsável por todo o mal que existe. Vive pecando desde o princípio. E aí tem os textos que a gente pode colaborar, né? Ana Laura, tudo bem? Tudo. Eu vi você por aí. Fala oi. Não, eu já falei. Ele é homicida desde o princípio também. E é mentiroso, é o pai da mentira. Em João 8,44, lá fala que ele é homicida, que ele nunca se adaptou à verdade, ele sempre buscou enganar e ele é o pai da mentira. Então, ele é mentiroso desde o princípio. Jesus o venceu na cruz e será finalmente destruído. Então, aí vem a pergunta número 1. Às vezes, essa coisinha dos vídeos aqui atrapalha a gente ver os números aqui. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Interessante nessa pergunta. Quantos anjos existem no céu? Apocalipse 5:11. Vamos ver se a Nima consegue ler para a gente. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões de milhares. Então, é composto de milhares e milhares de anjos, né? Milhões, não. É muitos anjos, ok? Na pergunta número 2, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer e o ex-líder dos anjos? Porque ele era considerado... Oi, Cecília, tudo bem? Estou te vendo agora. Sumiu. Tudo jóia? Aí... o Davi tá aí? Vai prestar o negócio? Estou aqui no Primavera. Vocês estão fora, que legal. Hora por. Eu vou sair de viagem agora, de novo. Chegando e saindo. Nossa, mas uma boa viagem, viu, Davi? Muito cuidado por aí, viu? Pelas rodovias. Amém. Tá bom, a gente vai continuar. Ô, Nilma. A gente vai continuar Olá, aqui. tudo bem? Deus abençoe. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Porque ele era considerado o chefe dos anjos. Imagina a posição que ele tinha, né? Ele era um líder nato, né? Então, Ezequiel 28, 14, 15 e 17. Aí está o versículo. Eu vou ler para vocês. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permaneceis no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, perfeito eram os teus caminhos, até cometer iniquidade. Até ele não cometer iniquidade, ele era considerado um dos anjos mais bonitos que existia no céu. Imagina só quanta beleza. Então, Satanás, Lúcifer, não é essa imagem que o povo prega aí, assustadora, né? Aquela imagem feia, com chifre,
aquela coisa vermelha. Não tem nada a ver. É um anjo que tem qualidade de perfeição. Apesar depois dele cair em iniquidade, ele deixou de ser perfeito, mas ele continuou com a sua beleza, né? Então, a imagem de Satanás é uma imagem, é uma pessoa ilustre, uma pessoa bonita, com muita formosura, né? Então, tem que ter muito cuidado. Às vezes, você pode cair em armadilhas devido à formosura. O que é iniquidade? Iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Então, ele cometeu transgressão à lei de Deus. Desobedeceu à lei de Deus. Que é uma das coisas que mais acontece hoje. Quando nós caímos, o que acontece? É porque transgredimos a lei de Deus. Desobediência à lei de Deus. Que outros pecados esse anjo cometeu? Isaías 14, 12 a 14. Consegue ler, Edinho? Consegue ler? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. E nas extremidades do norte, subirei acima dos mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Então, no seu coração, no seu interior, tinha esses desejos, né? Então, qual outro pecado que ele cometeu? Ele queria assentar-se no trono de Deus? Sim, né? Ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo? Sim, é um dos pecados. Queria o lugar de Deus e ser adorado? Sim. Ele amou a Deus? Não. Não, né? Falso. Ele não amou a Deus. Falso. Ele queria ser Deus, né? Queria estar no lugar de Deus. Não submeter o amor. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Apocalipse 12, de 7 a 9. Será que a Ana Laura consegue ler para a gente? Consegue. Houve peleja no céu. Miguel e os anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, houve o quê? Uma guerra, né? Uma luta, Nilma? Oi? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, foi nessa época que Satanás foi expulso do céu. Então, houve o que no céu? Houve uma grande Guerra. Uma grande guerra, uma grande luta entre Cristo Peleja. Satanás, Lúcifer, o dragão, como você queira dizer, né? Muito bem. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz, que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo, e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Então, foi nesse momento que foi expulso Satanás, com a terça parte dos anjos, que conseguiu enganar e trazer com ele. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Vamos ver Que advertência fez? E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a prova de Adão e Eva era simples.
era não comer daquela fruto daquela árvore. Então, Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem Bem, e do Não. mal. do E se comerem, certamente Morrerá. 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 Perfeitamente. Horror. Contrariando, pergunta número 6. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Gênesis 3, de 1 a 5. É certo que não. Não morrerá? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais... Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente disse, é certo que não Morrereis. morrerás? E sereis como? Deus. Porque ela disse que vai abrir os olhos. Então, a serpente usou o mesmo texto bíblico, só que ela mudou um pouquinho o texto bíblico para enganar Adão e Eva. E é por isso que tem que aprofundar na palavra de Deus, porque muitas pessoas mudam o texto bíblico exatamente para poder enganar outras pessoas, usando a própria Bíblia. Bem-vinda, Suelen. Tudo bem? Está escutando a gente? Subiu todo mundo. Vamos seguir. Tô ouvindo sim, tô ouvindo. Ok. Pergunta número 7. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis 3,15. Vamos pedir a Ana Laura para ler para a gente, né? 3,15. Ah, não. Peraí, deixa eu ver. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe Ferirás? ferirás o calcanhar. Beleza. Maravilha. Então, Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da Responde. serpente. Gente. Perfeito? Parabéns. Lembramos que essa luta, essa peleja, essa guerra começou lá no céu, entre Cristo e a serpente. E agora, a descendente da mulher, que seria Cristo, viria de uma mulher, ia esmagar o quê? A cabeça da serpente. Ok? Muito bem. Ele deixaria o céu e, através do ministério da encarnação, nasceria de uma mulher, viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. É mais ou menos o que eu estava dizendo. Verdade? Pergunta número 8. De que maneira Satanás nos engana hoje? Aí agora tem vários textos. Tem 2 Coríntios 11, 14 e 15 e Mateus 24, 24. Vamos ver 2 Coríntios 11, 14 e 15. Será que a Sueli consegue ler para a gente?
Sim, leio sim. Ok. Essa pergunta do número 8 já? Pergunta número 8, o texto que está aí, 2 Coríntios. Está na Tá tela. joia. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ok, eu vou te dar outro texto. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Maravilha. Então, a pergunta é, de que maneira Satanás nos engana hoje? Transformando-se em Anjo de luz. anjo de luz e realizando Sinais e sinais prodígios. e prodígios. Então, a gente tem que ter muito cuidado com certos milagres, com certos prodígios que aparecem na natureza, com coisas grandiosas que aparecem, que muitas das vezes é somente para chamar a atenção para o engano. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, ok? Porque ele faz isso hoje. Pergunta número 9. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Apocalipse 12, versículo 12 e o versículo 17. Vamos pedir o Edinho para ler para a gente. Por isto festejai os céus e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande coleira, sabendo que pouco tempo lhes resta. E o 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ok? Então, contra quem o inimigo está especialmente irado nos nossos dias? Contra aqueles que não seguem os mandamentos algum? Falso, né? Porque se não segue os mandamentos, ele também não está nem aí, né? Contra aqueles que seguem os mandamentos de Deus? Sim, aí ele está irado. Contra aqueles que escolhem algum mandamento para obedecer? Falso, Não. né? Porque se você escolher só um mandamento e os outros? Porque se você falhar em um mandamento, você falha em toda a lei, né? Então, se você escolher só um mandamento para obedecer, aí a coisa complica, né? A pergunta... Ed, por isso que a nossa vida cristã, ela tem bastante provação, né? Porque nós buscamos fazer a verdade, buscamos fazer a vontade de Deus. E isso não deixa ele satisfeito, pelo contrário. Principalmente em relação ao trabalho missionário. Quanto mais a gente quer, quanto mais a gente quer levar a mensagem de Deus para as pessoas, mais imprevistos acontecem, mais provações acontecem, às vezes a gente até desanima, mas isso é só coisas que devem nos animar, né? Igual tá aí os meninos, né? Os juvenis, eles precisam saber disso, que servir a Jesus em qualquer lugar que seja, traz alegria no coração, mas também traz preocupação. Exatamente. É exatamente isso, Suelen. E a gente tem que ter muito cuidado e estudar a palavra de Deus, porque Satanás pode usar a própria igreja para enganar os seus próprios ali dentro, mostrando formas de adorar diferente na própria igreja e acabando as pessoas desviando o olhar certo do caminho. E aí ser enganado dentro da própria igreja. Então tem que ter sempre alerta e estudando a palavra de Deus para não deixar cair nessas armadilhas de Satanás, porque ele é muito esperto. E o desânimo, a desobediência, todas essas coisas são atributos de Satanás. Pergunta número 10. Como nós
é possível vencer Satanás, porque ele é um anjo muito capaz, conhecedor da palavra de Deus, ele é conhecedor também das coisas celestiais. Como nós é possível vencer Satanás? Efésios 6, 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, quando a Bíblia fala revesti-vos de toda a armadura de Deus, então é usar todos os atributos que Deus tem deixado para nós, para podermos ter a proteção contra o Satanás. Usar o seu espírito, a sua palavra, então os seus mandamentos, todas as armas, porque aí a pessoa vai estar firme contra as ciladas do diabo. Vamos lá, seguindo o texto. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se nossa luta fosse contra a carne, já era difícil, né? Porque é difícil lidar com a nossa carne. Como Paulo fala, né? Parece que tinha um espinho na carne, né? Mas ainda não essa luta não é essa ainda, é mais ainda, sobre principados e potestades contra os dominadores deste mundo. É algo muito maior ainda, nossa luta. Ok? Outro texto, último. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Amém. E calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Então, para responder o texto revestir-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo tempo. Isso quer dizer, então, que sozinhos nós não conseguimos, né, vencer as ciladas de Satanás. Por mais que nós conheçamos a verdade, nós precisamos sempre ter em mente da nossa dependência de Deus para conseguir resistir às tentações. Isso. Exatamente. E é importante porque essa questão no finalzinho do texto aí, orando todo o tempo, porque as pessoas vezes que orar é somente às vezes de joelho ou dentro do seu quarto, mas quando você estiver caminhando na rua, você pode estar com o pensamento ligado com Deus, orando. Quando você está trabalhando, quando você está na escola, sentado, esperando no banco, qualquer lugar que você estiver, você pode estar com o pensamento ligado em Deus em oração. Então, orando todo o tempo significa isso. Há também momentos de oração mais profundas, onde você vai no seu quarto, na igreja, você prostra. Então, assim, há momentos mais profundos de oração, mas também tem aquele momento que você pode estar orando todo o tempo. Então, vamos dar uma repassadinha, né? Lúcifer era um anjo de... Era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente
E o mal se originou no céu, no coração de um anjo, livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidades, que é a desobediência da lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado muitos através de sinais e prodígios, milagres. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos. Exatamente, os mandamentos de Deus. E aí vem o compromisso de fé. Creio que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus? Sim. Veio. Opa. No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e a sua palavra? Com certeza, né? Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir as suas orientações? Sim, para sempre estar protegido. Então, esse é o tema 3. O próximo tema é como posso ser um bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O próximo estudo nos mostrará a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Amém. Quanto tempo tem aqui, Edith? Eu nem olhei o tempo hoje. Já passou 40 minutos. Já? Ali, agora, ela falou agorinha. Nossa, foi rápido, hein? Eu disse para adicionar mais 10. Você ignorou. Não. Deixa abaixo. Então, a gente deu por terminado hoje o estudo 3 e gostaria de finalizar com uma oração. A Sueli está por aí ainda, não? Tô sim. Você pode orar para finalizar para a gente, Sueli? Claro, oro sim. Então vamos orar. Oremos. Sumiu. Não escutamos, né? Que o seu Espírito continue conosco, falando no nosso coração, nos dando força para vencer as tentações e também Ok, o áudio dela falhou um pouquinho. A gente vai terminar por aqui, então. Vou orar, então. Amado Pai que está no céu, muito obrigado por esse momento. Obrigado por nos acompanhar com teu Santo Espírito. Nos dê uma boa noite de sono. É o que te pedimos em teu nome. Amém. Amém. Aí saiu 2 orações. Uma mais ou menos e a outra... acho que deu para escutar a última, né? Deu sim. Tá bom, então. Uma boa noite para todos. Logo eu vou estar subindo o vídeo. Não vou editar hoje, que demora muito editar. Então, eu vou estar organizando ele aqui e já mando aí no grupo para o pessoal, tá bom? Uma boa noite para todos. Boa noite, Sueli. Boa noite, Vilma. Ana Laura. Boa noite, com Deus. Boa noite. Boa noite, Edinho. Edinho, Edião. Tá bom, então. Falou. Boa noite. Edinho. Boa noite. Edinho. Como é que eu faço aqui? Oh, meu Deus. Será? Não posso ficar mexendo, que aparece tudo para eles lá, ué. Eu sei. Então, tá baixando a Mas é muito bom mexer no mouse. Tá gravando.